Dito isto, Boi, para aquecer a musculatura, a gente começar o programa, a eliminação da Libertadores. No Uruguai, 0-0. Eu tenho uma notícia boa, uma notícia má. Eu quero a primeira má. É esse o raciocínio? Incrível. Triste, né, Boi? Mas assim, dependendo de como a gente chega em dezembro, com algum caneco, ou 2 canecos, eu estou empenhado nesse sonho, Boi. Nessa esperança. 10 jogos, 81 pontos. Eu tô querendo. Mas dependendo de como a gente chegar em dezembro, se Deus quiser, campeão da Copa do Brasil, pentacampeão e, quem sabe, Enia campeão brasileiro. Enia? Não. É. Enia. Correto. Caralho, eu fui. Foi natural pra mim Você agora. nem sabia o que tinha Exatamente. falado e acertou. Incrível. Esse jogo contra o Peñarol talvez seja o mal, né? O mal que veio pro bem. Porque ainda tá doendo, né? Assim como 2019, a eliminação não, essa vitória do Atlético Paranaense, teve outro jogo importante também nessa fase de 2019 pra cá que a gente ficou triste de ter perdido, de ter sido eliminado. Copa do Brasil. Pro Atlético Paranaense também. Foi Que é 22. com o Jorge Jesus. Exatamente. Não, em 19, a eliminação na Copa Fazendo do um paralelo com... Porra, o nosso querido Lucas Bolzon fez mais alguns cortes que estouraram. E... num dos cortes eu tava falando sobre ter ficado triste de perder ter ficado mais triste de ter perdido a Copa do Brasil pro São Paulo por conta da reação da torcida depois do primeiro jogo do que em comparação com a Libertadores pro Palmeiras. E muita gente citou a final da Sul-Americana como o título recente que mais doeu. E em 2017, isso não era uma questão, né? Porque pra nossa geração, com certeza, naquele momento ali, 2017 tinha sido... A final da Sul-Americana tinha sido o título perdido que mais doeu. Por várias questões, né? Pelo Flamengo voltar depois de tantos anos a uma final continental, pelo clima que tava no Maracanã, pelo clima que tava na cidade. Mas tu já parou pra pensar a diferença que seria ganhar 2019 se a gente tivesse vencido 2017, a Sul-Americana? Eu acho que a nossa reação, a catarse que foi, tudo seria muito diferente. Então, é evidente que eu fiquei puto, continuo ficando puto toda vez que passa a porra do Flamengo Independente na televisão. Mas isso ficou muito menor com o passar dos anos, com a vitória de 2019. E eu espero que isso aconteça em dezembro. Espero que os erros da gestão Landim, por mais um ano, né, sejam diminuídos milagrosamente pelo manto do mistério por um dos nossos, como a história do Flamengo, né? Que Filipinho seja o nosso novo Carlinhos, que o Filipinho traga a boa nova, que faça o manto do mistério descer e que essa derrota pro Peñarol, sacal que foi, fique menor. Assim, a gente vai abordar um pouco mais à frente as expectativas para chegada de Felipe Luiz, esse gênio da bola, incrível, fantástico. Mas a eliminação da Libertadores era levemente previsível, né? A gente acredita, como no último programa que a gente falou bastante, porque tem o dever de acreditar, né? Mas da forma como as coisas estavam ali, a gente bateu nessa tecla, né? De você olhar e tentar identificar uma saída, como aquele marasmo que tinha se estabelecido ali conseguiria se desenvolver, se reencontrar, se reencantar de alguma maneira. Mas que a gente viu em Montevidéu, na verdade o Flamengo até joga melhor em Montevidéu do que joga no Maracanã. Mas também não é uma coisa estupenda, fantástica, incrível. Faz um primeiro tempo, um bom primeiro tempo, segundo tempo já cai um pouco. Mas, assim como aconteceu contra o São Paulo, a gente perde, né? No caso, se desclassifica no jogo do Maracanã. Né? Não só pela derrota, mas pela postura, pela forma como a gente jogou. Essa é uma constante do Flamengo depois de 2019, né? Durante muitas temporadas, se eu não me engano, 21 foi assim. 20 até a virada de chave, acho que a gente perde alguns pontos. E anteriormente, 18, 17, muitas derrotas no Maracanã no Campeonato Brasileiro, né? Sim, sim. E a gente tinha essa expectativa, né, de pelo menos lutar pela vaga, ganhar o jogo numa vitória simples e levar para os pênaltis, né? Mas o que a gente viu foi aquele mesmo Flamengo com dificuldade de criar oportunidade de gol, com dificuldade de machucar o adversário, de apertar o adversário. Um Flamengo sem senso de urgência também, né? E foi triste, né? Nesse período, nesses últimos anos ainda, o Flamengo chegava na final, caiu nas oitavas, né? Foi a primeira vez que não foi nenhum nem outro, caiu nas quartas. Mas foi... Eu não sei se o final do jogo, e a galera que nos ouve, né, pode compartilhar a opinião também, eu não sei se a sensação foi de decepção, foi de... As pessoas ficaram putas ao final do jogo, porque o sentimento, na verdade, foi de frustração, né?
pareceu de tristeza, vamos dizer assim, né? Da moral baixa, de resignação. De alguma maneira, a gente acreditava no resultado, mas olhou para aquilo ali acontecendo e já esperava, porque nada no histórico recente indicava que a gente pudesse ter um desempenho tão melhor assim, a ponto de garantir a classificação lá em Montevidéu. No outro lado seria ali o nosso chaveamento, Botafogo e São Paulo. O Botafogo teve, sei lá, 75% do confronto de superioridade imensa sobre o São Paulo. E por muito pouco não ficou de fora. Não, se as camisas fossem trocadas, se o time do Botafogo jogasse com o uniforme do São Paulo, o time do São Paulo jogasse com o uniforme do Botafogo, seria uma coça aqui no jogo de ida. As quartas seriam decididas em, sei lá, 45 minutos. Sim. Que foi um amasso completo. É que, né, o Botafogo é o Botafogo. E no final das contas, os 2 gols, né, os mais perdidos, vamos dizer assim, foram do São Paulo. Os 2 com o Caleri, tanto no Rio quanto em São Paulo. E aí, né, seria o clássico regional na semifinal, que eu acho que mudaria bastante, né, o componente anímico, né? Mas, enfim, é aquilo, né, como você estava falando. Tentar enxergar o copo meio cheio. Eu acho que se a gente conseguisse a classificação, provavelmente o Tite não cairia, provavelmente seria jogado, né, até o final do ano, porque a semifinal da Libertadores, o jogo de volta, é dia 30 de outubro, então tipo, já é no final de outubro, ele teria mais um mês de trabalho, vamos dizer assim. Não é muito difícil, né? Não, as finais da Copa do Brasil são no início de novembro, né? São as 2 primeiras semanas de novembro. Então acho difícil que tivesse um fato novo. Na verdade, jogando daquele jeito, eu não sei nem se o Flamengo conseguiria vencer o Corinthians como venceu no jogo de ida aqui no Maracanã. Então acho que a gente precisava, de fato, né, dessa mudança. Outro componente que a gente abordou aqui no último programa. Agora, o Flamengo tem 8 jogos consecutivos sem ganhar fora de casa na Libertadores, que é um dado inadmissível. Absurdo, né? Porque ano passado a gente não pegou ninguém na fase de grupo. Foi Nublense, Alcas. Qual foi o outro perdido? Racing. Porra. Não, mas esse ano também não foi tão diferente, né? A gente pega Milionários, pode falar aí do Bolívar. Qual foi o outro? Eu esqueci o terceiro. Que era até o Palestino. Palestino fora de casa. Então, assim... Não, mas aí tem a desculpa, a famigerada desculpa do Capitão Altitude, né? General Altitude, que machucou a gente. Mas o Palestino não tinha. Ah, tinha. É a mesma altitude da Radial Oeste ali, na Avenida Maracanã. Às vezes pega pra caralho. Que parada. E isso com um preparador físico que não, esse aí, seleção brasileira ganhou de 97-0 da Bolívia em La Paz. Vai ser mole pra gente. Puta que pariu. E o Jesus for dar um peixinho, quase que fica lá mesmo, estendido assim, ó.